Agora vamos para o próximo. Há um rio cristalino, 553, 553. Junto ao rio cristalino, no país do bom Senhor, reunidos estaremos como salvos em louvor. Sim, as margens desse rio, de glória e luz, como santos cantaremos em louvor ao Rei Jesus. Antes daquele rio, nós possamos justiça e santidade, Cristo vai nos outorgar. Sim, as margens desse rio, na mansão de glória e luz, como santos cantaremos em louvor ao Rei Jesus. Nós veremos breve rio, fim da peregrinação, e louvores sempre ternos nossos lábios cantarão. Sim, as margens desse rio, na mansão de glória e luz, como santos cantaremos em louvor ao Rei Jesus. Amém. Nossa, irmãos, cantando esses hinos que fala do céu, que fala, não é, do desejo que nós temos de estar nesse lugar, dá vontade de ir logo para lá, não é verdade? Dá vontade de estar lá nesse lugar maravilhoso, de sol, sem frio. Olha, irmãos, é mesmo um desejo muito grande do meu coração. 572, Lar Feliz, 572. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar.
bem-vindos à casa do Senhor. É sempre muito agradável quando podemos vir aqui louvar o Senhor. Para começar o programa desta manhã, vamos entoar o hino número 273. Convidamos todos aqueles que puderem para ajoelhar para falarmos com Deus. Bondoso Deus, gratos, Senhor, estamos por podermos estar aqui à parte, neste dia de sábado, neste dia especial, para também de uma forma especial, Senhor, nos encontrarmos contigo. Obrigada por cada irmão, por cada amigo que está connosco esta manhã. E, Senhor, que na nossa vida diária, que no nosso dia-a-dia, nós possamos recordar esta certeza de que podemos confiar verdadeiramente em Ti. É verdade, Senhor, que irão surgir nuvens escuras, certamente, momentos mais difíceis, mas, Senhor, ajuda-nos a olharmos para Ti e a confiarmos de que também nesses momentos estás connosco. Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua presença, a Tua direção para esta escola sabatina. Que cada dinamizador, que cada elemento, que cada amigo, Senhor, possa ser usado por Ti nesta hora e que possamos honrar e louvar o Teu nome. Se o Senhor também com aqueles que por algum motivo não podem estar connosco aqui.
que eles também possam sentir o teu abraço de conforto, o teu abraço de amor. E, Senhor, que nos ajudes a vivermos o sábado da forma como tu sonhaste hoje. Dá-nos a tua bênção, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Para este ano, o Ministério Pessoal e o Ministério Pessoal da Escola Sabatina traz-nos uma proposta a nível nacional, que é uma caixinha que é a palavra da vida. Nas vossas classes, nas vossas unidades de ação, há uma capa por cada unidade, e eu peço aos dinamizadores, assim que forem para as unidades de ação, que possam distribuir uma pequena caixinha que está dobrada e que cada um de vós, que vai ser entregue a cada um de vós, e que cada um de vós possa montar a caixa. A caixa tem este aspecto. E eu pergunto, quantos de vocês tomam medicamentos todos os dias ou pelo menos uma vez por semana? Parece que vamos todos começar a tomar um medicamento por dia ou por semana. O objetivo é nós usarmos esta caixa como se fosse uma caixa de remédios. Por semana vai-vos ser entregue aqui nas vossas unidades de ação um pequeno versículo, um pequeno pensamento bíblico. E esse versículo, esse pensamento bíblico vai ser usado, ou vai ser lido por nós todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, e será como um remédio para a nossa alma, será como algo que nos vai levar para Deus e que nos vai curar das nossas enfermidades espirituais. É uma caixinha muito engraçada, vocês depois vão poder ler, mesmo toda a construção dela é muito engraçada, e diz, por exemplo, cada pensamento contém alta probabilidade de motivar para o estudo da Bíblia, e não existe possibilidade de sobredosagem. Com participação é 100%, com a bênção de Deus. Eu peço a cada dinamizador das unidades de ação possa entregar então a caixinha e possa entregar também os pensamentos. Eles estão divididos no canto superior direito, tem a semana a que eles pertencem, e neste momento estão em cada envelope, estão 3 pensamentos. Há 2 semanas, da semana passada e desta semana. Entreguem, por favor, os 3, um a cada um dos vossos aprendizes ou das pessoas da classe, das pessoas da unidade de ação. Isto da nova nomenclatura às vezes é complicado de entrar. E realmente que isto possa ser uma bênção para cada um de nós, que nós possamos usar isto como algo que nos vai levar para Deus e que nos vai fortalecer na nossa caminhada espiritual. Nós vamos, entretanto, passar à recapitulação da lição, mas antes, porém, eu queria só pedir a colaboração dos dinamizadores. É verdade que vocês vão encontrar, no cartão da Escola Sabatina, vão encontrar os nomes dos elementos que compõem a vossa unidade de ação. No entanto, pode nos ter escapado algum elemento, ou porque estava nas crianças, ou porque era dinamizador e agora não é. Pronto, todas essas possibilidades. Por favor, não deixem ninguém passar esquecido na vossa unidade de ação. Preencham, coloquem lá o nome da pessoa, perguntem se é ali que se sentem bem e se querem continuar ali. E, por favor, preencham, considerando também essa pessoa que nos pode, de alguma forma, ter escapado. Também eu vou reler os dinamizadores de cada uma das unidades de ação. É verdade que os dinamizadores já sabem onde estão, mas é só para recordar. E também, antes de ler, dizer aos dinamizadores que vamos ter uma pequena ajuda visual, porque às vezes nós esquecemos que o tempo continua a contar, entusiasmamos na nossa unidade de ação. Então nós vamos ter no ecrã, quer naquele quer na tela, vamos ter o temporizador para ir indicando aos dinamizadores o tempo que falta, para que eles possam orientar a recapitulação da lição de acordo com o tempo que têm. É verdade que se tivéssemos 1 hora, ocuparíamos a hora. Se temos meia hora, temos que de alguma forma resumir, está bem? Vamos estando atentos aos dinamizadores para depois cumprirmos todos a hora da Escola Sabatina. Eu vou então ler ou reler os dinamizadores para cada uma das unidades de ação. Então, na classe 1,
António Abel Poças, Daniel Pinho. Classe 2, Maria do Céu Vilas Boas, Maria José Ferreira. 3, Adelina Lima Vasco Fontes. 4, Daniel Mota, Graça Vasconcelos. Unidade 5, Joaquim Cândido Ferreira e Miriam Machado. Unidade 6, António Silva, Gabriel Ferreira e Vera Menezes. 7, Fátima Menezes, Manuel Martins. 8, Alexandra Reis, Ricardo Silva. Unidade 9, Henrique Gonçalves e Joel Ferreira. Unidade 10, Natália Souza e René Reis. 11, Ruben Poças, Susana Ferreira. 12, Sara Barbosa Pinto e Telmo Martins. 13, Carla Almeida, Levi Silva e Ruben Soares. Unidade 14, Daniela Oliveira, Joaquim Oliveira Ferreira. Unidade 15, Raquel Reis, Sebastião Carvalho. E 16, Joaquim Lima e Nelson Ferreira. Desejamos a todos uma boa lição e que possamos relembrar que a rebelião que chegou até aos patriarcas e que chega a cada um de nós fez muitos estragos, é verdade, mas o Senhor em cada uma dessas situações apresenta a solução, e a solução é realmente a morte de Jesus na cruz. Que possamos relembrar essa verdade nas nossas unidades de ação e que possamos ter todos uma boa lição. Então até às 10h45 marcamos encontro novamente aqui na mesa da Escola Sabatina. Bom dia, irmãos. É com prazer que estamos juntos novamente para estudarmos ou recapitularmos mais um estudo da lição desta semana. Esta semana falamos sobre a rebelião global e os patriarcas. Vamos tentar perceber o que é isto. Sabemos que o grande conflito começou no céu e depois chegou até nós. Mas antes vamos só pedir a presença de Deus nesta hora para que nos possa ajudar. Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, pelas lições, pela tua instrução que chega até nós cada dia, cada semana. E, Senhor, nesta hora em que vamos abrir a tua palavra, queremos, Senhor, pedir a tua inspiração, o teu discernimento, a tua sabedoria, para que possamos, Senhor, apreender melhor as lições que queres que apreendamos e, Senhor, que elas possam ser uma bênção na vida de cada um de nós. Queremos, Senhor, também pedir-te que aqueles que por algum motivo não podem vir à tua casa, Senhor, que eles possam sentir o teu abraço, o teu conforto, e que tudo isso que os impede, de acordo com a tua vontade, possa ser resolvido para que juntos, aqui neste lugar, em congregação, possamos honrar e louvar o teu nome. Dá-nos, Senhor, um sábado feliz na tua companhia, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, na primeira lição deste trimestre, nós percebemos que a rebelião começou no céu. Não conseguimos explicar porquê, porque o pecado não tem explicação. Mas uma vez que Adão aceitou esse pecado, o pecado passou a fazer parte da natureza de todos os seres humanos e por isso também da nossa natureza. É uma questão de ADN, o pecado é hereditário. Adão passou a ter uma natureza pecaminosa e transferiu para os seus filhos, que foram nascidos, todos eles, já fora do Jardim do Éden. Então, o que nós estudamos ao longo desta semana conta-nos um pouco sobre o estrago que o pecado fez na vida de cada um destes personagens. E os estragos foram tantos, que às vezes até esquecemos a promessa que Cristo fez a Adão ainda no Jardim do Éden. E eu não queria que nós esquecêssemos essa promessa. Queria que nós nos lembrássemos dela a cada dia. E então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano caso o homem caísse. E eu não queria que nos esquecêssemos, é este o verso que encontramos no verso áureo da lição, que o Senhor nos diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei
até que te haja feito o que te tenho dito. Ou seja, é verdade que o homem pecou, é verdade que o homem comete erros atrás de erros, mas a promessa do Senhor é que não deixará o homem até que faça nele, até que faça em cada um de nós, até que faça em mim aquilo que o Senhor tinha dito que iria fazer. Adão não saiu do paraíso, não saiu do Éden sem a esperança de retorno, sem a promessa da reconciliação com Deus, sem o perdão de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu não queria que esquecêssemos esta verdade. Então, nós vemos, ao longo desta semana, vimos alguns dos efeitos do pecado nos relacionamentos. E do lado de fora do Jardim do Éden, ainda ali muito pertinho do portão da entrada, que estava agora vedado, Adão estabeleceu o seu lar. E em conformidade com a orientação divina, Adão e Eva tiveram filhos. E cada um desses filhos que foram nascendo e foram sendo criados, primeiro Caim e depois Abel, eles foram ensinados, foram esclarecidos de tudo aquilo que tinha acontecido dentro do Jardim do Éden e tudo aquilo que iria acontecer dali para a frente, agora fora do jardim. E a história de Caim e Abel precisa de ser vista por este prisma, irmãos. Não nos podemos esquecer. Eles estavam conscientes do que tinha acontecido. E num altar diante do Éden que tinha sido perdido, era realizado o sacrifício que tipificava o sacrifício de Cristo em favor da humanidade caída, lembrando aquele animal que o próprio Deus tinha sacrificado para dizer a Adão e Eva que havia uma solução para o pecado que eles tinham cometido. E num determinado dia, porque o tempo foi passando, e num determinado dia já Caim e Abel eram adultos, eram jovens adultos, e eles sabiam bem o que tinham que fazer. E diante daquele altar do sacrifício, nem Abel era melhor que Caim, nem Caim era melhor que Abel. Eles eram ambos pecadores, indignos diante do Pai. Os dois careciam de um Salvador. Os dois perfeitamente esclarecidos diante da provisão feita para a salvação da raça humana. E agora que eram crescidos, que eram conscientes daquilo que tinham que fazer, era requerido que eles praticassem com humildade, com obediência, que eles praticassem realmente aquele sistema que Deus tinha declarado que era necessário fazer. Que era necessário lembrar que o sacrifício de Jesus um dia viria a acontecer para que cada um de nós pudesse ser salvo. Este sacrifício mostrava da parte de Abel, da parte de Caim, da parte dos nossos primeiros pais, realmente a reverência a Deus e a fé nesse Redentor que foi prometido, dependendo dele, mediante a morte de um cordeiro que era escolhido do rebanho, e a apresentação daquele sangue era apresentada ao Senhor como oferta queimada por Deus. E em conformidade com a orientação divina, Abel apresentou realmente o sangue do cordeiro inocente, mas Caim não o fez. Caim apresentou outras ofertas ao Senhor, de tal forma que a oferta de Abel foi aceite e a de Caim não foi aceite. Queria fazer aqui um parênteses, irmãos, porque às vezes pensamos que porque fazemos a vontade de Deus, porque somos obedientes à palavra do Senhor, tudo nos irá correr bem. E o que vemos aqui é que Abel foi fiel, Abel viveu a experiência do sacrifício daquele cordeiro de acordo com o que o Senhor lhe tinha ensinado, de acordo com o que o Senhor requeria. E o que é que aconteceu? Abel foi morto pelo seu próprio irmão Caim. E eu não consigo imaginar o sofrimento daqueles pais. Eu penso que não é natural. Se a morte em si já não é natural para a raça humana, é uma intrusa ao plano de Deus, muito mais estranho ainda é um pai ter que sepultar um filho, porque cronologicamente parece-nos ainda mais estranho. E eu não imagino o que terá acontecido no coração de Adão e Eva quando eles foram tratar de sepultar, de devolver ao pó da terra o seu filho Abel, que tinha feito tudo aquilo que o Senhor queria que fosse feito. E ainda mais
porque a razão dessa morte foi o próprio ódio, o próprio assassino do seu irmão Caim. Mas, irmãos, o que nos consola é que Deus é um Deus fiel. E apesar de Abel ter sido muito novo, tirado da existência humana, em Hebreus 11, onde está todos os heróis da fé, Abel surge como um desses heróis. Ele morreu, sim, é verdade, mas vai ressuscitar em Cristo. É verdade que Abel perdeu anos de vida entre os seus, mas terá toda a eternidade como ganho e poderemos ter a oportunidade de perceber o que é que Abel sentiu naquele momento. Então, podemos pensar, o que é que aconteceu com Caim? Caim, diz a palavra de Deus em Gênesis 4,16, Caim retirou-se da presença do Senhor. Podemos achar que Caim fê-lo sem consciência, fê-lo fugido, mas não. O Espírito de Profecia diz-nos que Deus deu a Caim a oportunidade para confessar o seu pecado. Caim teve tempo para refletir. Caim compreendeu claramente a enormidade da ação que praticara e da falsidade que proferiram os seus lábios quando ele disse: serei eu o guardador do meu irmão? É curioso porque tempos antes, quando Adão percebeu que tinha escolhido o caminho contrário àquele que o Senhor queria, ele escondeu-se do Senhor. Teve medo, vergonha e escondeu-se. Mas Caim, quando é interpelado pelo Senhor, quando o Senhor lhe pergunta onde está o teu irmão, Caim torna-se arrogante, ousado com o Senhor e responde: serei eu o guardador do meu irmão, como que não querendo saber de nada do que se relaciona com esta questão. E a verdade é que Caim merecia a morte. E a sentença de morte, se acontecesse naquele momento, não poderíamos dizer que Deus era um Deus injusto, mas porque Deus é um Deus misericordioso. Poupou-lhe a vida e concedeu-lhe a oportunidade de arrependimento. Mas pela palavra de Deus percebemos que Caim viveu apenas para endurecer o seu coração, para aumentar a rebelião contra a autoridade divina, para tornar-se chefe da linhagem de pecadores ousados e perdidos para sempre. Esse único apóstata, dirigido por Satanás, tornou-se tentador para muitos outros. E o seu exemplo, o exemplo de Caim e a sua influência exerceram uma força tal, no sentido errado, que a terra corrompeu-se de tal forma e encheu-se de violência a ponto de ser necessária uma destruição completa. Caim saiu da presença do Senhor consciente daquilo que estava a fazer. E Deus, ao poupar a sua vida, deu ao mundo um exemplo do resultado que deveria de permitir que o pecador vivesse para continuar um caminho desenfreado na iniquidade. Queria lembrar, irmãos, reforçar que Deus é um Deus fiel e todas as oportunidades de salvação foram dadas a Caim, todas. Ele não foi abandonado por Deus. O sacrifício que Cristo faria mais tarde na cruz para pagar e para apagar qualquer pecado, também serviriam para apagar o pecado de Caim. Também serviriam para apagar por completo o erro que Caim tinha feito naquela altura. Mas ele não aceitou. Ele não reconsiderou. Ele dispensou o perdão de Deus. Preferiu continuar no caminho que havia escolhido e assim foi feito, porque o Senhor não obriga ninguém. Caim criou o seu sistema esse que mais adiante vai prevalecer entre todos os viventes, culminando com o terrível dilúvio. E nós podemos pensar, o dilúvio podia ter sido evitado se Caim reconsiderasse, se Caim tivesse aceito o perdão que o Senhor lhe oferecia naquele momento. Irmãos, é muito fácil nós ficarmos a uma distância confortável e dizermos: Caim perdeu as oportunidades todas que Deus lhe deu. Mas essas contas será entre Caim e Deus. E eu? E vocês, irmãos? E vocês que nos ouvem em casa? Qual é a vossa escolha? Qual é a minha escolha? Vou escolher, tal como Abel, seguir o caminho de Deus, ou pelo contrário, vou virar costas à presença do Senhor e seguir a minha própria vontade? Esta é a pergunta que nós temos que responder, não só hoje, mas a cada dia e se calhar várias vezes ao longo do dia. Temos que fazer esta escolha. Então, a partir da entrada do pecado, a queda, o erro sucedeu-se cada vez mais. E cada vez mais profundamente no pecado.
O homem foi esclarecido pelo Senhor, foi esclarecido por Deus, mas ele não queria saber. De tal forma que o Senhor viu, diz-nos em Gênesis 6:5, o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má, era só má continuamente. Não havia folgas, não havia momentos de maior lucidez espiritual. Não, o homem só pensava no mal. E Satanás, neste momento, pensa que vai vencer. Porque Deus tem, ao ver toda esta maldade, Deus decide no seu coração acabar realmente com a raça humana. E Satanás pensa que neste momento ele vai vencer, porque Deus vai destruir a sua criatura. Mas, e para Deus há sempre um mas, em Gênesis 6:8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diante de tanto descaso com a misericórdia de Deus, Deus chamou um dos seus fiéis, chamou o patriarca Noé, e deu-lhe a tarefa de pregar a respeito do seu juízo. Mas a verdade é que o homem tinha endurecido tanto o seu coração, de tal forma que ele já não conseguia ouvir a voz do Espírito Santo que lhe falava a cada momento através de Noé. A verdade é que se lhe fosse aos antediluvianos, se lhes fosse prometido mais um dia de vida ou mais um milhão de dias de vida, seria exatamente o mesmo. Nada iria mudar. Porém, e Deus sabia isso, mas mesmo assim, Deus chama Noé e concede mais 120 anos de graça àquele povo infiel. 120 anos, irmãos, não é 120 minutos, não é 120 dias, são 120 anos. E aqui percebemos realmente que Deus faz tudo, a sua misericórdia é enorme para que a sua criatura, para que os seus filhos possam ser resgatados do pecado. Foram 120 anos de convite ao arrependimento. E se houvesse conversão naquela hora, o dilúvio não teria acontecido. Lembram-se o que aconteceu com Jonas quando foi pregar a Nínive e toda uma cidade foi poupada? Deus voltou com os seus planos de destruição atrás porque aquele povo atendeu ao seu chamado. O mesmo teria acontecido com o povo daquela altura, dos contemporâneos de Noé. Mas isto não aconteceu. E eu gostava de chamar a atenção para alguns aspectos do próprio Noé. Pela palavra de Deus e pelo Espírito de Profecia, nós percebemos que Noé só teve filhos após 20 anos de pregação. Ou seja, Noé já pregava o juízo de Deus, Noé já chamava o arrependimento há 20 anos, quando Noé teve o primeiro filho. Ou seja, Noé não temeu a destruição completa. Noé educou os seus filhos para a salvação. E às vezes, irmãos, hoje nós vemos aqui e além casais que dizem: o mundo está tão mau que eu nem quero ter filhos. Eu quero poupá-los deste mundo tão corrompido. Noé confiou que Deus era o Deus da salvação para ele e também para os seus filhos. E Noé educou os seus filhos com o objetivo desta salvação. Também, na última semana, antes da porta se fechar, enquanto Noé pregava e apelava ao arrependimento, 2 a 2, os animais começam, sem qualquer indicação de Noé, 2 a 2, os animais começam a entrar na arca. E isto certamente chamou a atenção daquele povo. Mas nem isto, irmãos, fez com que eles percebessem o quão urgente era arrependerem-se e voltarem para o Senhor e entrarem naquela arca. Isto mostra-nos que às vezes chegamos a um tal ponto, o homem chega a um tal ponto, a humanidade, que nem um milagre que Deus possa operar faz o povo acordar. E o dilúvio também é uma outra reflexão que nós podemos fazer. O dilúvio não era a solução para o pecado, porque aquela família de Noé que entrou na arca, entrou com um ADE pecaminoso. E quando saiu, ao fim de todos aqueles dias, ao fim de toda aquela experiência vivida com o Senhor dentro da arca, quando eles saíram, eles voltaram, também ainda possuidores do pecado, também ainda com um ADN pecaminoso. Então, podemos dizer que não foi a arca que salvou o pecado, nem foi o dilúvio que salvou o pecado e que acabou de vez com o pecado. A única coisa que acaba com o pecado realmente é a cruz
que um dia foi levantada naquele monte para que nós pudéssemos ser salvos. Então, a solução não é realmente o dilúvio. Quando Deus apresentou a Noé aquela solução da arca, não era para acabar com o pecado, mas era realmente para mostrar que a única solução para o pecado, irmãos, ainda hoje, a única solução para o pecado é a cruz no Calvário. E essa é realmente a parte mais extraordinária de tudo isto. Deus poderia ter deixado que todos se afogassem ali, incluindo Noé e os seus familiares, mas não foi assim. Porque Deus tinha planeado que a salvação viria através da vida e da morte de Jesus Cristo. E a humanidade deveria continuar para tornarem-se também eles os ascendentes do próprio Cristo que iria nascer na humanidade, que iria nascer entre nós. Então, o dilúvio foi, em certa medida, uma amostra daquilo que nós conhecemos por o fechar da porta da graça. Irmãos, lá, mais uma vez, nós podemos sentar-nos confortavelmente à distância e dizermos: se eu vivesse naquela altura, se eu pertencesse àquele povo e ouvisse a voz de Noé a cada dia, durante 120 anos, a interpelar e a apelar para o meu arrependimento, eu teria arrependido. Irmãos, isso é muito fácil nós dizermos hoje, agora, porque nós estávamos lá. Mas hoje, o que é que eu faço? Será que eu aceito a cruz que o Senhor me está a dizer que é a única solução para o meu pecado? Será necessário que os animais, 2 a 2, se aproximem da cruz para eu perceber o milagre que está a acontecer? Será que eu, de forma consciente, de forma determinada, aceito a solução que o Senhor apresenta ao dar o seu Filho na cruz? Esta é a pergunta que nos deve fazer refletir. Escolho eu cada dia adorar ao Senhor ou um outro tipo de adoração que eu próprio invento? Uma adoração que me dá mais jeito, uma adoração que me diz mais. Ou aceito aquela que o Senhor apresenta? Ou aceito o sangue que Jesus derramou naquela cruz? Também por mim, também por cada um de vocês que está aí em casa. Nós sabemos que depois do dilúvio, depois de Noé ter saído e ter dado graças ao Senhor pela salvação, o tempo foi passando e entre o dilúvio e o nascimento de Abraão nós temos a Torre de Babel, nós temos a história de Jó, nós temos tantas outras coisas que de alguma forma nos mostram que mais uma vez o pecado volta a aprofundar-se. De tal forma que um dia Deus tem que chamar novamente alguém. E desta vez ele escolhe um patriarca, um pai de família, um sacerdote, aquele que iria ser o pai de todas as nações, e escolhe Abraão. E ele escolhe Abraão para abençoar a raça humana. E quando nós olhamos para a história de Abraão, nós percebemos realmente que o povo de Israel é um povo de milagre. Porque Sara era estéril e Deus concede a bênção de Sara conceber e nascer Isaac. Este filho, Isaac, era fruto do milagre divino. E ele é realmente usado, especialmente numa experiência que Abraão foi chamado a viver com o Senhor. Este filho é usado como ilustração do glorioso plano da redenção. Isaac, o único filho de Abraão e Sara. Aquele filho que é o filho da promessa, serviu para testar a fé deste idoso pai. E ao mesmo tempo para perceber, para mostrar a todos os mundos não caídos como é que Deus daria o seu único filho. Então todos nós conhecemos a história de Abraão. E de Abraão foi exigido um teste que não foi pedido a mais nenhum pai. Depois da clara mensagem de que Abraão seria o pai de uma grande multidão, através de Isaac, o Senhor chama Abraão para dar esse mesmo filho Isaac em sacrifício. Percebemos nós isto, irmãos? Nós que somos pais, percebemos o que é pegar no nosso único filho. Eu acho que nem que tivéssemos 10. E se o Senhor requeresse de nós esta prova de fé, será que nós faríamos? Dar o nosso filho, porque o Senhor estava a pedir? E eu não imagino o peso no coração de Abraão.
Mas o peso do coração de Abraão era apenas uma imagem pálida do peso do coração de Deus ao dar o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Com fé e coragem, Abraão e Isaque foram para a realização do pedido de Deus. Com fé e coragem. E o universo teve assim uma lição pálida do que seria a ação de Deus para com o seu amado filho na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para o relato, impressiona-me o facto de Isaque, depois que foi conhecedor, já muito perto do momento do sacrifício, quando ele foi conhecedor do que iria acontecer ali, do propósito de Deus e do propósito de Abraão, Isaque não tenta fugir. Isaque ajuda e anima o pai para para cumprir a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Eu fico impressionada igualmente com Abraão, porque Abraão sabia que Deus requeria aquele filho, mas que aquele mesmo filho era o filho da promessa e ele acreditava que Deus iria ressuscitar o seu filho, se necessário fosse, mas que Deus iria cumprir a promessa. Abraão sabia que Deus iria prover uma solução para aquele problema. E eu fico impressionada com Deus, porque Deus proveu a solução para aquele momento. E todos nós sabemos como é que acaba aquele momento tão intenso entre Deus, Abraão e Isaque. Estava lá um cordeirinho, quando preso entre os galhos, e o Senhor diz, não faças isso. E eu percebi agora claramente o tamanho da tua fé, e tens aquele cordeiro ali para oferecer. Não é necessário sacrificares o teu filho. Mas isto não aconteceu com Deus. E para que eu pudesse ter o meu pecado lavado no sangue de Jesus, foi necessário que não houvesse nenhuma ordem para poupar o Filho de Deus na cruz. E esse sacrifício foi mesmo feito naquela cruz, atraindo a todos para o sacrifício que estava a ser feito. Andamos um pouquinho mais na lição e falamos de outros dois personagens, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram dois filhos de Isaque. Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. E naqueles tempos, o mais velho tinha direito à bênção da primogenitura. Isso envolvia grandes coisas. Envolvia a sucessão da autoridade do pai, uma porção dupla da propriedade que lhe iria caber em herança, e havia também o privilégio de se tornar o sacerdote da família. Mas a verdade é que Esaú não se deliciava com esta parte em particular. Ele gostava da parte das heranças maiores, da parte de ter autoridade, mas no que respeita à espiritualidade e ele ser o sacerdote da sua família, Esaú não ficava deliciado com essa parte. E ao contrário, Jacó gostava particularmente desta parte. E a verdade é que tinha sido feita uma profecia a quando do nascimento destes dois irmãos. Tinha sido feita uma profecia de que seria, ao contrário do que era expectável, ao contrário do que era habitual, seria Jacó, o mais novo, contrariamente à tradição da época, seria ele que iria receber a bênção, como se ele próprio fosse o filho primogênito. E Esaú e Jacó foram crescendo com esta verdade. Mas as coisas nunca mais aconteciam e Jacó ficou impaciente. E isto às vezes também acontece connosco. Nós queremos dar uma ajudinha nos planos de Deus. Nós acreditamos na profecia e na promessa que o Senhor nos fez, mas queremos ajudar para que a coisa seja mais rápida. E a verdade é que quando nós ajudamos, só atrapalhamos. E nada melhora com a nossa ajuda. Então Jacó recorreu à mentira para que esta verdade que ele sabia que ia acontecer se concretizasse. E Deus não aprovou a mentira de Jacó. Mas mesmo assim, Deus não abandonou o seu servo. E embora mais tarde Jacó tenha tido filhos de 4 mulheres distintas, o que Deus também não aprovava, não era esse o plano que Deus tinha para os seus filhos, para o seu povo, Deus também não abandonou Jacó por este caminho que ele seguiu. Deus não aprova, mas Deus não abandona os seus filhos. E a bênção que Deus tinha dado a Abraão, a bênção que foi passada para Isaque, foi também passada para Jacó. E Jacó valorizou imenso essa bênção. De tal forma que mais tarde ele teve o privilégio de ouvir da própria boca de Deus dizer que ele não era já Jacó, mas era Israel.
e seria por este nome que iria ser identificado o povo de Deus. É verdade que Jacó estava aflito com a consequência dos seus erros. Jacó estava profundamente abatido. Jacó estava só, cansado, desanimado, torturado pela consciência dos seus erros passados, apreensivo quanto ao futuro, e Jacó deitou-se para tentar descansar. Pousou a sua cabeça numa pedra para tentar descansar. Jacó estava muito triste. Jacó estava arrependido por aquilo que tinha feito. Estava com o coração pesaroso. Mas ainda assim, arrependido, ele ainda estava receoso do que iria acontecer. E Jacó, naquele momento, não tinha um amigo que lhe pudesse dizer alguma palavra de conforto. Não tinha ninguém que lhe pudesse dizer: olha, o teu sincero arrependimento é tudo aquilo que tu podes fazer. Mas o olhar de Deus, apesar de Jacó se sentir só, completamente só, naquela experiência, naquele momento, o olhar de Deus pousava sobre o seu servo. E Jacó adormeceu e sonhou com uma escada que se estendia desde a terra ao mais alto dos céus. E Jacó via que anjos subiam e desciam sobre essa gloriosa escada. E Jacó percebeu essa constante ligação entre os dois mundos, entre esta terra e entre o próprio céu. E Jacó contempla a escada naquela visão. A escada é essa que representa Cristo, que ligou a terra com o céu, que ligou o homem finito com o infinito Deus. E quando Jacó acordou, irmãos, é verdade que os problemas continuavam lá. Jacó, de uma forma milagrosa, não tinha resolvido os seus problemas com um estalar de dedos. Mas agora, ele tinha consciência que Deus estava com ele. Que Deus estava disposto, realmente, a acompanhá-lo, a dar-lhe ânimo, a dar-lhe força naquela caminhada que ele tinha para fazer. Então, mais uma vez, aqui nós vemos o versuário desta semana. Deus não irá abandonar os seus filhos. Deus estará contigo também, Jacó. Deus estará contigo, que me ouves esta manhã. Então, é verdade que o futuro pode parecer escuro, pode assustar-nos até porque não sabemos o que irá estar pela frente em consequência dos nossos erros, mas o Senhor promete que estará connosco certamente cada dia. Então o meu apelo é que também, tal como Jacó, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar das nossas más escolhas, nós possamos deixar que o Salvador entre no nosso coração. Nós possamos renunciar à nossa própria vontade e deixar que Deus dirija o caminho de cada um de nós. Eu queria terminar, mas queria apenas lembrar mais um personagem da Bíblia. Irmãos, quando eu falo em personagens, não é personagens inventadas, não são ficcionadas, elas existiram mesmo e tiveram mesmo uma experiência com o Senhor. Nós vimos que o grande conflito começou no céu e que ele estendeu-se, através do Éden, estendeu-se a todos os relacionamentos. E também chegou à família de José. Sem exceção, a família de José também foi uma das que foi afetada nos seus relacionamentos. E a família de José era uma família muito competitiva. E não devia ser fácil para os filhos de Jacó ter que conviver entre a sua própria mãe e as madrastas que existiam também naquela mesma família. Mais uma vez, a família de José, a família de Jacó não era a família ideal. Havia ali muitas mães, filhos de mães diferentes. O único ponto em comum era o pai. Não era este o plano que Deus tinha. Não era fácil para Jacó gerir todos estes conflitos que podiam ali existir. Mas Jacó e o próprio José não foram abandonados por Deus. Para José e para Benjamim seria ainda mais complicado porque eles não tinham a mãe com eles. A mãe tinha falecido no nascimento de Benjamim e não era fácil para Jacó gerir todo aquele conflito neste modelo familiar que era estranho. Mas esta família não foi abandonada por Deus. O Senhor tinha interesses redentivos para a humanidade e Ele havia proposto que a família de Jacó iria fazer parte desse plano. Portanto, esta família imperfeita de Jacó tornou-se, pela graça de Deus, uma linda família e daí veio também o Salvador de todos nós. Então, uma das coisas que eu queria destacar é que José, apesar de não ter mãe,
Jacó ensinou muito bem o seu filho José. E José era um menino de fé. José vivia, enquanto ainda na sua família, José vivia de uma forma intensa um relacionamento com Deus. E quando ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo, José continuou a ser esse homem, esse jovem de fé. Mesmo com o contexto tão complicado, com as circunstâncias tão difíceis. José foi um homem de fé. Nunca achou que Deus, apesar de todas as circunstâncias, que Deus o tinha abandonado. E ele foi, pela mão do próprio Senhor, ele foi favorável para Faraó no Egito, para todo o Egito e para todos os povos que para lá se dirigiram na altura da fome. Inclusive os seus irmãos, aqueles que o tinham traído. E inclusive também as madrastas as mães dos seus outros irmãos. E José foi usado por Deus para a salvação de todo aquele povo. É realmente incrível a mão generosa de Deus. Eu não sei se estou a falar para alguém que se sente desprezado pela sua própria família, que se sente desprezado pelo mundo. Mas o que importa, e pelo exemplo de José nós percebemos, que o que importa é continuarmos a ser cristãos, é continuarmos a ser seguidores de Cristo, é continuarmos a ter fé nesse Cristo que morreu por nós na cruz. Sejam quais forem as circunstâncias, permaneçam cristãos. Não, pratiquem diariamente, apesar da dificuldade, pratiquem a fé em Deus. Pratiquem a bênção que chega até cada um de nós através de Abraão. Não posso finalizar sem dizer que José perdoou os seus irmãos. O que seria de nós, irmãos, se não nos sentíssemos perdoados pelo Senhor? Muitas vezes nós temos que conviver com as consequências do nosso erro, do nosso engano. Mas, se verdadeiramente arrependidos, o Senhor perdoa-nos e, apesar das consequências terem que existir na nossa vida, sentimos o abraço de Deus, sentimos o amor perdoador do Senhor na nossa vida. Termino esta recapitulação da lição com as palavras de Ellen White, que acredito que são muito mais valorosas que as minhas, muito mais inspiradas pelo Senhor. E ela diz o seguinte, no livro Caminho a Cristo, na página 100. Exponde continuamente ao Senhor as vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar. Aquele que conta os cabelos da vossa cabeça não é indiferente às necessidades dos vossos filhos, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O seu coração amorável comove-se ante as nossas tristezas, ante a nossa expressão delas. Levai-lhe tudo quanto vos causa perplexidade. Coisa alguma é demasiado grande para ele, pois sustém os mundos e rege o universo. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que não observe. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que eu não possa ler. Perplexidade alguma demais, intrincada para que não a possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde dos seus filhos. Ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar-lhe dos seus lábios, sem que seja observada pelo nosso Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Ele, Deus, sara os quebrantados do coração e liga-lhe as feridas. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e tão íntimas como se não existisse nenhuma outra para quem lhe houvesse dado o seu bem-amado Filho. Então, se sentimos, e sentimos certamente, as consequências do pecado na nossa vida, relacionamentos destruídos, relacionamentos imperfeitos, que nós possamos lembrar de colocar todas essas dificuldades, todas essas perplexidades e limitações da nossa existência nas mãos do Senhor, porque Ele olha para cada uma delas, olha para cada um de nós como se fôssemos únicos e especiais aos seus olhos. Que Deus nos abençoe grandemente. É a minha oração. Bom dia, irmãos. É com prazer que estamos. Ministério de Evangelismo que viesse aqui à frente nos presenciasse. Obrigado. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 8. E antes de lermos os versículos, eu tenho algo a dizer. Uma das ferramentas mais poderosas e eficazes na vida de um cristão é o jejum.
E o Departamento de Evangelismo, o Ministério Pessoal desse ano, não tem proposta somente para trabalharmos com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, mas uma das nossas propostas é trabalharmos também com a igreja através do jejum e da oração. E se nós formos à palavra de Deus, nós vemos ao longo do tempo, o povo de Deus sempre usou essa ferramenta para vencer as suas batalhas, o jejum. Vamos agora para o verso 21, Esdras capítulo 8, acompanhe comigo a leitura do verso 21 ao verso 23. Esdras diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Verso 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e sua ira contra todos os que abandonam. 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E o que aconteceu, irmão? Ele nos atendeu. Que maravilha! Se nós formos também ao livro de Atos, os nossos pais na igreja primitiva passavam muitos momentos em jejum e oração, por causa dos desafios que eles encontravam. E na nossa geração não vai ser diferente, meus irmãos. A proposta do Ministério Pessoal esse ano é que a igreja ore mais, que a igreja volte a fazer mais jejum. O jejum ele pode ser feito de várias partes, de várias formas. E você pode orar ao Senhor de forma individual e falar com Deus da forma que você vai oferecer-lhe a Ele um jejum. Colocar propósitos específicos, porque Ele nos ouve. E nós só vamos vencer as lutas, vamos obter as vitórias do quais nós precisamos, se nós usarmos dessas ferramentas que estão à nossa disposição. O jejum, ele é abstinência de alimentos. Sim, também. E quando o organismo não gasta forças para o estômago fazer ali a digestão, o cérebro retém essa energia, ele tem mais energia. Então dá para nós termos um discernimento espiritual maior no nosso cérebro das coisas de Deus, da sua palavra. Que o Senhor nos ajude durante esse ano, os momentos que foram propostos para a igreja, nós já começarmos a orar e fazer com o Senhor os nossos pedidos, fazer com o Senhor os nossos desejos, para que a igreja se una em jejum, em oração no ano de 2016. Amém? Bom dia a todos os irmãos. Eu estou aqui no seguimento do que a Daniela disse, para vos apresentar um cartão de oração, que eu ia pedir que pudessem passar o PowerPoint. E este cartão, aquilo que tem, são datas especiais para a igreja durante este ano. Teremos duas vigílias de oração, uma por semestre, e teremos também 4 dias de jejum e de oração, que serão um por trimestre, e que o primeiro será já no dia 30 deste mês, ou seja, daqui a 15 dias. E eu pedia já aos diáconos que pudessem começar a distribuir, um por família. O objetivo do Ministério Pessoal com este cartão é que os irmãos o possam guardar nas vossas Bíblias e que, como a Daniela disse, que se possam preparar, que toda a igreja possa estar envolvida e possa unir-se em oração e em jejum também pelos projetos deste ano e que todos juntos possamos fortalecer-nos. Também que possamos cumprir a ordem que o Senhor nos dá em Efésios 6:18, que diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. E agora, para finalizarmos a escola sabatina, vamos entoar as estrofes do hino 274, firme nas promessas.
Santíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, por este sábado, por nos teres trazido à tua casa de oração, Senhor, pelas bênçãos que tu nos dás, pelas bênçãos que tu derramas sobre nós, Senhor. E a Deus, eu te venho pedir que tu sejas connosco durante o resto deste dia, que sejas connosco durante a semana que se segue, Senhor, e que os teus santos anjos possam estar connosco, Senhor, que nos possam proteger, que nos possam guardar e que nos possam livrar do mal, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa estar connosco também, Senhor, e que realmente nos possa guiar nos seus caminhos, Senhor, para que quando as tentações vierem à nossa vida, para que nós possamos resistir, Senhor, e que possamos seguir aquilo que é a tua vontade, meu Deus. Ser connosco, abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso entendimento para o culto que se segue, para que nós realmente possamos absorver aquilo que vem do teu trono, Senhor. Então, nós possamos, Senhor, realmente aproveitar as palavras que vêm de ti. É aquilo que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém.